gostaria de agradecer a todos vocês, né? Eu acho que, assim, a galera tá entrando ainda. A gente tá tentando ao máximo aí trazer para vocês conteúdos, né? Na terça-feira foi um dia sensacional, assim, a expectativa foi superada, tanto por mim quanto pelo Thiago e todo o time. Agradecer a todos. Peço desculpa pelo probleminha aqui no início da apresentação. Eu espero que esteja tudo bem agora. E qual que é a nossa ideia aqui, né? A nossa ideia é falar a linguagem de vocês. A nossa ideia é que cada aula aqui seja trazida para que vocês entendam, né? É o público leigo. Por isso que a gente está chamando isso aqui do primeiro congresso de esclerose múltipla focado no paciente. Então, tanto eu quanto o Thiago, quando a gente começou a pensar sobre esse evento, a gente falou assim, tem que ser numa linguagem que o paciente vai compreender, tem que ser numa linguagem que ele vai entender, até porque esse é o nosso interesse, né? Que você que está aí do outro lado, nos assistindo, e talvez a pandemia nos propôs isso, possa aí compreender o que a gente está querendo passar. Então, o Thiago aí, eu agradeço as palavras dele, né? O tema que nós escolhemos aí foi tive dificuldade de andar, meu médico pediu ressonância magnética e líquor suspeitando de esclerose múltipla. E agora, né? Então, o que fazer? Então, como o Thiago falou, eu sou do CIEM, né? Que é o Centro de Investigação em Esclerose Múltipla aqui de Minas Gerais, que pertence ao UFMG. Eu também sou do servidor do Estado, e aí está o nosso logo do Esclerose Múltipla Brasil. Então, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. A gente está chegando aí a 300 pessoas assistindo. E eu vou começar a minha aula aqui, né? Então, a primeira coisa, eu sempre me imagino aqui no consultório, assim, um paciente entrando aqui nessa sala, sentando aqui da minha frente, e a primeira coisa que eu falo para ele, saúde não é ausência de doença, mas é bem-estar. Porque quando o paciente chega até nós, especialistas, ele já chega com um provável diagnóstico, ele já teve o primeiro sintoma dele, ele já tem uma noção do que espera por ele. Então, cabe a nós aqui como médico tranquilizar o paciente também. Cabe a nós aqui como médico trazer para o paciente toda essa tranquilidade. Então, assim, a gente sabe que tem pacientes que têm doença, mas que têm bem-estar. É como eles falam assim, Rodrigo, eu nem sei que eu tenho esclerose múltipla. E é isso que a gente quer. E é isso que a gente vai tentar transmitir para vocês. Que saúde não é ausência de doença, mas é bem-estar. Então, a ideia desse evento é trazer para vocês também esse bem-estar e essa compreensão. Então, o que a gente tem? Fazer o diagnóstico de esclerose múltipla é como se eu estivesse montando um quebra-cabeça. Então, o paciente traz para nós um monte de informação, ele já teve aquele primeiro sintoma dele, e ele chega até nós e eu falo para ele assim, olha, isso aqui não é igual fazer um diagnóstico de diabetes. Não tem como eu fazer o exame do seu sangue, a glicose vem aumentada, aí você fala, não, eu não tenho diabetes. Isso aqui é o laboratório que errou. Aí você vai lá e repete, o exame pode não estar alterado. Na esclerose múltipla, a gente vai juntando peça a peça. Se estiver faltando uma única peça do quebra-cabeça, a gente não fecha o diagnóstico. Eu vou falar contigo assim, olha, volta daqui 6 meses, volta daqui 1 ano, e a gente vai estar sempre acompanhando. Então, eu queria que vocês ficassem com isso. A gente não tem um marcador específico para a esclerose múltipla. Não adianta vocês virem até nós aqui, vir até mim no consultório, quem consulta comigo sabe disso, quem trabalha aqui, com quem eu já trabalhei junto, eu sempre vou falar assim, olha, enquanto todas as peças não estiverem encaixadas, eu não vou falar contigo que você tem um diagnóstico de esclerose múltipla. E o diagnóstico de esclerose múltipla, gente, não é um bicho de 7 cabeças. Lembre-se que já chegaram até nós com um sintoma, a gente só vai dar um nome para aquele sintoma. Eu costumo dizer o seguinte, imagina que você já tem ali uma camisa que você usa ela há anos. Aí eu cheguei e virar para você e falar assim, olha, a marca dessa camisa é essa. A esclerose múltipla começa com o primeiro sintoma. Então, a gente vai dar nome para aquele sintoma. Então, como é que aqui no consultório, como é que a gente vai montar esse quebra-cabeça? Então, a primeira coisa aí que a gente vê é o seguinte, quem que vai chegar para nós? Quem que é aquele paciente que está até nós? Quem que ele é? É uma mulher jovem. Então, a gente sabe que a esclerose múltipla, a cada 3 mulheres, um homem é acometido. Então, vai chegar uma mulher, no geral, para nós, uma mulher entre 20 e 40 anos, ela, na maioria das vezes, é branca. Lógico que no Brasil a gente é muito miscigenado, né? Então, essa coisa da raça a gente talvez não use muito. E o que ela chega até nós? Com um sintoma. Então, aquela paciente já apresentou o primeiro sintoma. Seja ele uma fraqueza, seja ele uma dormência, seja ele uma neurite óptica, como o Marcos Alvarenga mostrou para nós. Então, aqui representado nesse gráfico, essas barrinhas são como se fosse o surto do paciente, embaixo ali do tempo. Quem vem aqui no consultório sabe que eu desenho isso aqui na mesa, né? E o que o paciente traz para nós também? A ressonância magnética dele. Então, eu estou com uma mulher jovem, que chegou aqui no consultório, que teve um sintoma ou mais de um sintoma,
Esse sintoma tem que ser do sistema nervoso central, que é o cérebro, a medula e o nervo óptico, ou seja, um embaçamento visual, uma perda de força, uma fraqueza, e ele já chega com a ressonância. Então, ele já me deu aquela ajuda ali no quebra-cabeça. Aí, o que eu vou perguntar para ele? O que você tem? Aí, aqui uma brincadeirinha, né? Nada, tá tudo no nome dos outros. Então, a gente sempre pergunta, você não lembra? Quando você era mais nova, se você não teve uma dormência, um formigamento, uma dificuldade de fala, uma dificuldade de andar, um desequilíbrio. Então, a gente vai sempre questionar. E o paciente fala assim, olha, eu não lembro de nada. Ah, não, eu lembro que há 3 anos atrás, aí vira para o lado e fala assim, você lembra que eu tive aquela dificuldade, né? Então, isso é interessante. A informação que você traz até nós ajuda a gente a encaixar essa próxima peça. E o que a gente faz? A gente vai pedir para vocês aí um exame de sangue. Na verdade, assim, eu até brinco aqui que é em torno de uns 19 frascos de sangue. Por quê? Eu tenho que afastar todas as outras doenças. Lembrem-se que a esclerose múltipla, ela não tem um marcador. Lembre-se que a esclerose múltipla, né? Eu não vou chegar lá e vou fazer um exame de sangue e vou ver que está alterado. Então, eu faço aquele tanto de exame de sangue para quê? Para afastar outras doenças. E também o quê? Que a gente pode fazer? O líquor, né? O que é o líquor, né? É tirar um líquido que envolve a medula espinhal, que envolve o cérebro. Isso pode trazer informações até nós. Então, o que eu pediria a vocês é o seguinte, não tenha medo do líquor. A gente vai pedir quando tem necessidade, porque ele vai ajudar a afastar outras doenças e ele vai ajudar no diagnóstico. É claro que, às vezes, a gente consegue fechar o diagnóstico sem o exame do líquor. Mas, em geral, a gente solicita esse exame. Então, qual que é esse quebra-cabeça? É um paciente jovem, é um sintoma prévio, é uma ressonância magnética, é uma revisão de sangue extensa, é uma punção lombar e uma história bem colhida. Por quê? Eu costumo dizer que o diagnóstico de esclerose múltipla o que é diz? Disseminar no espaço, mais DIT. O que é DIT? Disseminar no tempo. E eu vou afastar os diagnósticos diferenciais. E eu vou explicar exatamente para vocês o que é disseminar no espaço, o que é disseminar no tempo, e vão entender que eu já afastei os outros diagnósticos diferenciais. Então, imagina, né? Eu estou aqui no meu consultório pensando assim, né? Esse bonequinho aí é uma tentativa de me imitar. Eu não trabalho de gravata, mas, assim, é o mais próximo do que eu achei. E o paciente chegou para mim e falou assim, olha, como está lá no título da aula, eu estou com uma fraqueza na perna. Aí eu falo contigo assim, isso durou mais de 24 horas? Sim, Rodrigo, durou mais de 24 horas, já tem mais de uma semana, a minha perna está esquisita, eu estou puxando ela um pouquinho. Aí a gente vai começar a colher a história. Aí nessa história ele pode virar para mim assim, olha, eu lembro, há um ano atrás eu tive um embaçamento visual, meu olho esquerdo ficou estranho, eu achei que é porque eu estava muito cansada, estava ansiosa, estava trabalhando demais. Então, notem, o que é disseminar no espaço? Clinicamente, o paciente teve aquela dificuldade para caminhar, que nós estamos chamando de mielite, e quando a gente começou a conversar com ele, ele lembrou de um sintoma num local diferente. Então, isso é o quê? Disseminar no espaço. E o que é disseminar no tempo? Disseminar no tempo, clinicamente, é quando esse sintoma que aconteceu em fevereiro de 2016, ou seja, ele tem mais do que 30 dias do sintoma de neurite óptica. Então, um foi em maio de 2015, outro foi em fevereiro de 2016. Então, se o sintoma ele tem um espaço entre eles maior que 30 dias, o paciente disseminou clinicamente no tempo. Se o sintoma tem um espaço, se os sintomas são em locais diferentes, ou seja, uma mielite e uma neurite óptica, ele dissemina no espaço. Então, se eu tenho disseminação no espaço, mais a disseminação no tempo, associado a isso, uma ressonância magnética, que foi sugestiva de esclerose múltipla, eu vou fechar meu diagnóstico de esclerose múltipla. Então, lembre-se, eu passei os diagnósticos diferenciais, o paciente teve pelo menos 2 sintomas, intercalado com um espaço maior que 30 dias e foi em locais diferentes. Então, isso é o quê? Uma esclerose múltipla. E se esse paciente chegasse para mim e falasse assim, olha, Rodrigo, eu estou com a perna aqui um pouquinho fraca, estou com ela puxando, igual a outra paciente chegou, mas ele não se recordasse de mais nenhum surto. Ele falasse assim, olha, Rodrigo, eu nunca tive nada, esse é meu primeiro sintoma, eu não lembro de mais nada. E eu converso com ele, converso com o familiar, e ninguém lembra-se de nada. Então, aí a gente precisa de disseminar no espaço, e a gente precisa disseminar no tempo. Só que agora eu não vou usar mais a parte clínica, vocês concordam?
O paciente nunca teve outro sintoma, e ele teve sintoma só em um lugar. Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou falar para ele assim, olha, isso aqui é esclerose múltipla? Como é que eu vou montar o meu quebra-cabeça? Como é que eu vou chegar para ele e traduzir isso tudo? Então, o que a gente faz? Ressonância magnética. Às vezes o paciente chega para nós aqui só com ressonância de encéfalo, a gente vai fazer ressonância de medula cervical e torácica, e a gente faz também o quê? O líquor, porque isso é muito importante para nós, né? E isso vai ajudar a gente muito. Então, o que a gente gostaria, assim, de passar para vocês? Tem duas formas de eu fechar um diagnóstico de esclerose múltipla e montar aquele meu quebra-cabeça. Quando o meu paciente já disseminou no tempo e no espaço clinicamente, e quando ele teve um único sintoma e ainda não disseminou no espaço e no tempo clinicamente. Eu vou usar o quê? Exame complementar. Eu sempre falo isso, a ressonância magnética é para diagnóstico, para acompanhamento e para eu olhar como que aquele meu paciente vai evoluir. E também o líquor, né, gente? O líquor também é uma peça fundamental desse quebra-cabeça, para me ajudar o quê? Se eu tenho disseminação no tempo. Então, isso aqui são as lesões típicas da esclerose múltipla. Então, quando a gente pega esclerose múltipla, tá vendo? Ó, eu posso ter o que a gente fala, lesão periventricular, são essas lesões aqui, olha, branquinha nesse fundo cinza, esse fundo cinza aqui é o cérebro. Então, é como se eu estivesse cortando a cabeça de vocês assim e olhando por cima. Então, olha, essas lesões aqui, que são perpendiculares ao ventrículo, são lesões típicas de esclerose múltipla. Às vezes a lesão pode estar no córtex, que é aquela substância que envolve ele de fora a fora o cérebro, que aqui está em cinzinha mais claro, tá vendo? Olha, então tem uma imagem aqui. Infratentorial, eu tenho essas imagens brancas que a gente está vendo a ponte, né? Para vocês entenderem, aqui está o olho. Então, no cérebro, eu vou ver o quê? Imagem periventricular, eu vou ver imagem cortical e vou ver imagem infratentorial. E eu também vou avaliar a medula. Aquele meu paciente chegou com queixa de fraqueza, ele chegou com queixa de dificuldade de caminhar. Então, como que eu dissemino no espaço usando a ressonância magnética? O paciente tem que ter pelo menos uma lesão em 2 locais diferentes. Então, se eu usar esse meu paciente aqui como exemplo, nota, olha, ele teve aquela lesão de medula que deu sintoma nele, mas ele também tem pelo mais de uma lesão infratentorial, mais de uma lesão cortical e mais de uma lesão periventricular. Mas ele não precisaria de ter tantas, ele poderia ter só uma em um outro local diferente. Então, eu consigo, na ressonância, fazer o quê? Mostrar, olha, tá vendo aqui? Você teve ressonância em locais, você teve lesão na ressonância em locais diferentes. E disseminar no tempo. Então, eu estou lá com aquele meu paciente. Ele teve um único sintoma e ele trouxe para mim uma única ressonância. E se aquela ressonância tem captação de contraste, como a gente vê aqui, tá vendo? Olha, essas manchinhas aqui brancas, eu joguei o contraste na veia do paciente. Por que isso vai sair de dentro da veia e vai lá pegar uma lesão? É porque o contraste captou naquela região, está tendo uma inflamação. E se isso capta contraste numa única ressonância, eu também disseminei meu paciente no tempo. Então, eu disseminei meu paciente no espaço, disseminei meu paciente no tempo. Ele tem lesões sugestivas de esclerose múltipla e ele teve um sintoma sugestivo de esclerose múltipla. A neurite óptica, o que é? É um embaçamento visual. É aquela dificuldade desse paciente falar assim, olha, esse olho aqui está estranho. E eu falo com ele assim, olha, esse sintoma é típico de esclerose múltipla. Com um único sintoma e com essas alterações na ressonância, eu consegui disseminar no tempo e no espaço. Agora, suponhamos que o paciente não tenha captação de contraste. Aí eu vou falar com ele assim, olha, eu vou fazer uma nova ressonância sua, você volta daqui 3 meses, daqui 6 meses, e a gente avalia. Aí ele teve novas imagens que a gente chama aqui, em T2. Esse corte aqui, com essa tonalidade aqui, a gente chama de flare, e aqui a gente chama de T1. Então, quando tem novas imagens aqui no T2 flare, que é essas branquinhas, é porque ele disseminou também o quê? No tempo. Apareceu uma nova imagem numa época diferente. E se eu não conseguir disseminar meu paciente no tempo, nem com uma nova imagem e nem com captação de contraste, eu vou abrir mão de quê? Do líquor. Então, assim, quando a gente fala líquor para o paciente, diz assim, não, doutor, aquele exame não. Aí a gente sempre tenta falar assim, olha, é importante, ele pode ajudar a gente no diagnóstico. Então, eu acho que, assim, o líquor para diagnóstico é muito importante. E o que a gente tanto quer no líquor? Vocês falam assim, mas para que é o líquor? Para que, Rodrigo, que você quer esse líquor? A gente quer o líquor para ver se tem lá o quê? A presença de banda oligoclonal. Então, a presença de banda oligoclonal no líquor e não ter isso no soro, aqui a gente está vendo o corte, olha, no líquor, esses tracinhos aqui são a banda, a gente vê que eles não têm correspondente no soro. Então, quando a gente tem isso, a gente fala assim, olha, existe presença de banda oligoclonal no líquor. Então, essa presença de banda oligoclonal pode me ajudar a quê? A disseminar no tempo. Não no espaço, mas no tempo.
E a gente sabe, né, que muito recentemente, isso não era incomum da gente fazer o líquor, e o líquor vinha com banda ortogonal negativa. Mas aparecia lá assim, olha, presença de cadeia leve capa. Aí a gente perguntava assim, nó, mas o que será presença de cadeia leve capa? Aí a gente pensava assim, será que pode ser uma outra doença? Não, também é esclerose múltipla. E a gente sabe atualmente que essa presença de cadeia leve livre no líquor capa, ela também pode ser uma forma de validar a disseminação de esclerose múltipla e ser um novo marcador. Isso ainda não está incorporado nos critérios diagnósticos, mas é muito importante a gente passar isso para vocês. Então, o que a gente sabe? O que eu queria que vocês entendessem aí? Primeiro, saúde não é ausência de dores. Então, quando nós virarmos para você e falar assim, olha, você tem esclerose múltipla, eu sei, né? Eu sempre falo, doença crônica tem ali as fases, né? Vai ter a fase da revolta, por que comigo? Por que isso aconteceu? Eu faço academia, eu estou nova. Vai ter a fase da negação, não, eu não tenho esclerose múltipla. Não, eu não vou tomar remédio, eu não tenho essa doença. Vai ter a fase da depressão, vai ter a fase da negociação. Não, mãe, eu não vou fazer isso, eu tenho esclerose múltipla. E vai ter a fase da aceitação. Nem todo mundo passa pelas 5 e não é necessário que passe por todas. Mas assim, quando a gente virar para vocês e falar assim, olha, você tem esclerose múltipla, a gente está aqui para acolher vocês. A gente está aqui para dar todo o suporte necessário, entendeu? Quem nos acompanha aqui, eu dou meu WhatsApp, assim, eu estou inteiramente disponível, né? E a minha mulher entende isso, a Bruna, né? Mandar um beijão para ela aí. Então, assim, o que é o importante, então? Saúde não é ausência de doença, mas bem-estar. Então, procure ter bem-estar. Nós vamos ter palestra hoje, a Juliana vai trazer para nós o hábito de vida, tanto que se impacta, né? E a outra coisa, o diagnóstico. Então, às vezes o paciente foi no médico, ele falou que tinha esclerose múltipla, ah, não, eu vou lá no Rodrigo. Aí vem no Rodrigo e fala assim, ah, não, eu vou lá no Tarso. Eu vou lá e aí o paciente tem aquela dúvida, por quê? A gente não vai chegar para ele e vai provar que tem esclerose múltipla. Nós vamos chegar para assim, ó, tá vendo esse exame aqui, ó? Esse exame prova que você tem esclerose múltipla. Isso não vai acontecer. Então, o que vocês têm que entender também agora a parte do médico? Que a gente precisa dessa última peça aqui que está em azul, ó. E quando a gente não tiver essa última peça, você não vai ouvir de nós, neurologistas especialistas, que amamos vocês, que amamos lidar com esclerose múltipla, que isso é esclerose múltipla. A gente vai falar com vocês, olha, volta ano que vem. Não, vamos te acompanhar. Espera um pouquinho. Então, a gente tem a responsabilidade do diagnóstico. Então, assim, eu queria que vocês entendessem isso, levassem essa mensagem para vocês. E o mais importante, né, gente? Aquele que pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Isso está na Bíblia. Então, a gente tem que ter humildade. Se eu tiver dificuldade de fechar um diagnóstico, que você me ajude, ou que um colega me ajude. E caso você queira falar comigo, eu estou aí, ó, Esclerose Múltipla Brasil, está o meu e-mail, e está aí o meu WhatsApp. Não me incomoda mandar WhatsApp, eu respondo, mas demora. Eu recebo muito WhatsApp, a intenção nossa é sempre ajudar. Eu quero agradecer vocês demais, assim, eu estou muito feliz pela participação de todos vocês. E aqui eu termino a minha aula. Um beijão para vocês, fiquem com Deus.